Bom dia, meu nome é Jaziel e me foi solicitado a que fizesse um pequeno vídeo sobre o contrato social e eu tenho aí assim alguns anos já no magistério e eu vou fazer de forma bem resumida uma pequena exposição sobre o contrato social. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar e refletir sobre uma teoria filosófica é os seus pressupostos. Tá? Então, o pressuposto é a coisa mais importante. Por quê? Porque se assumirmos os pressupostos que o autor propõe, se eles são racionais, se eles são razoáveis, então poderemos chegar ao mesmo caminho, às mesmas conclusões que este autor propõe. Então, para falar primeiro do contrato social, falaremos do Thomas Hobbes, tá? E depois faremos algumas pinceladas aí no Locke e no Rousseau, mas eu focarei especificamente a construção do contrato social em Thomas Hobbes. O primeiro pressuposto que o Hobbes vai tomar é a definição de homem. Tá? Essa definição de homem ela é bastante importante para que a gente consiga capturar a proposta de Hobbes. Então o Hobbes vai fazer uma proposta de um ser humano que está em seu limite. Tá? Não é qualquer ser humano, ele não está pensando em um ser humano vivendo no estado civil, apesar de seu ponto de observação ser o estado civil. O que ele está pensando é quando os seres humanos são levados ao extremo, tá? O que vai aparecer é a necessidade de sobreviver. Portanto, dentro dessa perspectiva da necessidade de sobreviver, que tipo de homem aparecerá, tá? Obviamente que ele vai fazer algumas análises dos homens vivendo em tempo de paz e como a gente se comporta em tempo de paz, e a partir disso ele fará um link levando ao extremo da possibilidade do que seria esse ser humano vivendo em tempos de guerra ou em momentos de insegurança, momentos onde a vida é colocada diretamente em risco, tá? Então, pensar esse contrato social feito pelos Hobbes, pensar no seu estado natural, como ele pensa, o estado natural proposto por Hobbes não é o estado em que o ser humano está simplesmente usufruindo da possibilidade de viver, mas quando ele é posto na sua extrema necessidade de sobreviver. Portanto, dentro dessa perspectiva, nós trabalharemos aqui, ou pensaremos aqui, um conceito bastante importante para o Hobbes, que é o conceito de igualdade. Tá? O Hobbes, apesar de compreender que nós somos seres diferentes, compreende que nós somos igualados na morte, ou seja, na nossa fragilidade física, ou seja, somos animais. Então, sempre que colocados diante desse extremo, diante dessa perspectiva da morte, que tipo de ser surge? E aí o que ele vai propor? O que surge é um monstro. Um monstro bastante voraz, bastante perverso, disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver. Ou seja, nós não cederemos em nenhum centímetro da possibilidade de fazer qualquer desgraça para poder alcançar aquilo que nós desejamos. Então, o que ele vai observar? Que diante de uma guerra civil, quando nós temos uma guerra civil, nós levamos esta possibilidade ao extremo, ou seja, estamos no colapso do estado civil. Portanto, entramos nesse estado de guerra, ou seja, fica todo mundo em alerta, o nosso ser animalesco ele vai brotar, e a única coisa que resta é todo mundo vira inimigo de todo mundo. Por quê? Porque qualquer um pode ser o nosso inimigo. Por quê? Porque existem pessoas rondando
a gente não sabe o que o outro pensa. Certo? Portanto, o que ele diz? Mesmo que haja pessoas mais fortes, mais inteligentes, o outro poderá, por maquinação, por ardil, fazer alguma coisa que vai matar o outro. Portanto, você cria um estado de alerta geral. Esse estado de alerta, num primeiro momento, ele parece ser bastante interessante. Por quê? Porque os mais fortes e os mais inteligentes começam a chamar para si, né, a ideia de que eles vencerão esta batalha. Contudo, com um determinado momento, conforme essa guerra vai ficando desgastante, você percebe que não vai funcionar. E aí, talvez a gente pergunte, existiu um momento em que os seres humanos foi assim, foi lá na Idade da Pedra, foi no Neolítico, Paleolítico, ou qualquer coisa que o valha? Para o Hobbes isso não é importante. O que o Hobbes está propondo é, sempre que o Estado ele se desfacela, sempre que a estabilidade se desfacela, o ser humano voltará a esse estado, tá? Que é esse estado onde a sua animalidade estará brotando, tá? Tanto o Rousseau quanto o Locke não trabalharão dentro dessa perspectiva de um extremo. Por isso, os resultados do contrato social em Locke e em Rousseau são diferentes. Por quê? Porque eles não vão refletir sobre esse ser humano que virá, que será levado ao extremo. Então aqui nós temos, em cada um deles, um dos 3 princípios básicos que norteiam a vida dos seres humanos, que é a vida. Essa é a grande proposta, né, o grande direito fundamental, o direito à liberdade, o direito à propriedade. Contudo, o que o Hobbes vai pensar tanto a liberdade quanto a propriedade, elas ficam em estado secundário, sempre que a vida é levada ao extremo. Portanto, esse contrato ele não poderá ser feito sem que os seres humanos percebam que, de fato, a guerra é algo ruim, ou seja, de que sua vida está em risco. E pensar esse contrato na perspectiva lockeana, onde já existe uma propriedade, ou pensar num estado russoniano, onde se existe uma ideia de liberdade, porque aqui o problema da liberdade filosófica, em Hobbes, é a liberdade de movimento. E, filosoficamente, não existe a perda de liberdade da vontade nunca, a não ser em caso da pessoa estar louca, né? Ou se você amanietá-la totalmente, a ponto de privá-la do movimento, né? Então, para o Hobbes aqui, a liberdade é movimentação. Então, se eu tenho capacidade de me movimentar, eu continuo livre. Só que aqui, ao perceber que esta liberdade ela é algo danoso, porque nós teremos aqui, como Benjamin Constant defende, né, sobre a questão da liberdade dos antigos e da liberdade dos modernos, que há aqui uma perspectiva de liberdade absoluta, porque os atenienses defendiam que liberdade é fazer tudo o que quero. Só que a ideia de fazer tudo o que quero, o Hobbes vai fazer aqui uma distinção bastante importante, bastante significativa, a de que há momentos que nós usamos a palavra liberdade de forma inapropriada. Porque não posso pensar na ideia de uma liberdade enquanto não possibilidades. Então ele diz o seguinte, se for para eu pensar na liberdade de uma árvore, de se locomover, de andar, isso é loucura. Eu não posso pensar nessa liberdade. O que nós estamos aqui pensando a liberdade é possibilidade, né? São opções. Portanto, se eu tenho opções, então eu sou livre. Só que dizer que posso fazer tudo que quero, implica numa contradição lógica do processo da construção de liberdade. Por quê? Porque a vida civil exige ceder certas liberdades em nome de outras liberdades. Então, aqui o contrato ele será celebrado em estado extremo, onde nós teríamos ali um momento onde uma guerra intensa é criada, sobra lá algumas pessoas, e elas dizem o seguinte, não dá mais para a gente continuar nesse estado, porque estamos aqui em uma batalha pirrônica. Vencemos, mas perdemos.
No livro As Leis do Platão, ele vai propor essa ideia de que o Estado lutar contra si mesmo, ou consigo mesmo, né? É igual uma pessoa lutando contra si mesmo. Ela sempre perderá, porque uma parte vencerá, mas a outra terá perdas. Dentro de uma guerra civil sempre haverá perdas. Então aqui o contrato é celebrado no Hobbes dentro desse estado extremo onde nós temos que preservar a vida a qualquer custo. Portanto, a formação do Estado no Hobbes ela é uma formação primária. Ela se dá ainda em função apenas e tão somente só da questão da preservação da vida. Portanto, aqui o importante é a segurança. O que o Hobbes está propondo é, sempre que a segurança for colocada em risco, perceber-se-á que o mais importante é abrir mão de qualquer coisa para se preservar a vida. Então, aqui, o Hobbes vai dizer o seguinte, ó, o medo e a esperança fará com que a gente tome essa decisão. Ou seja, é o medo da morte e a esperança de que o outro cumpra os seus contratos, que fará com que a gente celebre esse pacto. Ah, professor, mas o pacto, ele acontece sempre que se forma um Estado? Não. Se o Hobbes não está propondo isso, ele está dizendo o seguinte, ó, o que a gente começa a perceber, a nossa racionalidade começa a perceber, é de que é melhor se submeter a um Estado. E aqui tem a questão da desconfiança que ele vai propor. Então, o Estado celebrado por ele, ou que ele pensa que é celebrado pelos homens, é um Estado complicado de se copilar. Por quê? Porque os seres humanos são desconfiados em relação um ao outro. Portanto, esse contrato será celebrado para uma terceira pessoa. Então, você vai ceder isso para uma pessoa terceira, que não são aqueles que estão presentes, tá? Então, especificamente, a ideia do contrato social é que os seres humanos vivendo em estado de desavença, em estado de guerra, perceberão que não é possível viver assim, de forma a produzir. Como que eu terei propriedades? Ou como que eu terei a liberdade? É claro que não aquela liberdade original da vontade, tá? Mas como que eu poderei celebrar, dizer o seguinte, essa terra é minha? Então é que eu jamais poderia fazer um contrato no estilo lockeano se eu já não estou vivendo com um tipo de ser humano que não está mais naquele extremo. Tá? Então aqui se os seres humanos já passaram desse momento, se eles já perceberam que a guerra não é boa, então a gente pode celebrar um segundo contrato. É claro aqui que isso aqui é uma leitura minha, né, e fazendo a mistura dos três, a de que assim, o que o Hobbes está levando em consideração é extremo. O Locke não está levando em consideração que nós estamos no extremo. Nós estamos já num estado onde os seres humanos já têm uma certa confiança no outro. Portanto, já existem acordos tácitos, já pré-existentes dentro da perspectiva do Locke. Então, todas as vezes que isso aqui a gente pode pensar, em 2001 aí, os Estados Unidos, por exemplo, que sempre celebrou a liberdade, a propriedade, isso e aquilo, quando ela chega num estado de extremos, parece que o Hobbes ele sempre tem razão, tá? Então parece que nós voltamos a essa perspectiva desse estado de preocupação e de guerra. Como o vídeo é de 15 minutos, eu acredito que poderá ser, é claro, a partir das dúvidas que surgir aqui, a gente pode gravar outros vídeos para poder trabalhar temas específicos, mas especificamente acredito que seja isso.